Olá, meus queridos! Como é que vocês estão? Eu sou a professora Ildeana Rodrigues e vou ficar responsável pela disciplina de redação para o concurso do Corpo de Bombeiros do Piauí, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre o edital, a gente vai falar um pouco sobre a banca organizadora, vamos falar também sobre a estrutura do texto, vamos discutir alguns temas, vamos analisar redações, vamos aprender de fato como montar essa estrutura e vamos também cogitar possíveis temas que venham a cair na prova de vocês, tá bom? Então, fiquem ligados nas nossas aulas de redação, vamos ter correções de textos, vamos ter produções, tudo isso eu vou falando ao longo das aulas para vocês, tá bom? Então, vamos começar com o nosso primeiro slide. A gente vai começar falando um pouco, gente, sobre o edital. É muito importante, quando a gente vai fazer uma prova de redação, especialmente essa de segurança pública, que a gente entenda um pouco como funciona essa logística do edital. Saber de fato o que vai ser cobrado, o que é permitido, o que não pode. Lembrar que por mais que a NUCEP seja uma banca muito previsível, a gente precisa ficar atento a essas peculiaridades que ela vem cobrando nos últimos editais. Especialmente do Corpo de Bombeiros, a gente precisa ver que teve algumas alterações baseado nas últimas provas elaboradas pela NUCEP. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, as primeiras recomendações do edital foram que a nossa tipologia continua sendo a mesma, que é o texto dissertativo argumentativo, que é o mesmo tipo de texto cobrado em vestibulares, interseletivos, em concursos públicos, tá? É uma das tipologias mais fáceis de serem cobradas, porque é um tipo de texto muito simples. E vocês conseguem também acessar essa tipologia em vários canais da própria internet e em sites também, tá? Vocês conseguem ter acesso a muitos modelos de dissertação argumentativa em relação a vários eixos temáticos, a vários temas, para que vocês possam ter contato com esse tipo de texto, tá bom? Então, o texto de vocês vai ser o dissertativo argumentativo, dissertativo, porque ele vai falar sobre um tema que cabe a vocês problematizar, apesar da banca já entregar muitas vezes esse tema problematizado, e argumentativo, porque vai exigir de vocês argumentos que venham referendar o ponto de vista, que é o posicionamento, evidenciado desde o início do texto, tá bom? A temática que vai ser cobrada, isso permanece intacto, a NUCEP sempre coloca esse tipo de observação, será um tema de ordem política, social ou cultural. Lembrar o seguinte, que quase sempre a NUCEP cobra temas do viés social. Professor, o que seria um tema do viés social? É um tema que, de alguma forma, está relacionada com a sociedade. É um tipo de problema em que a sociedade está envolvida ou que ela participa diretamente desse tipo de problema. Me dê exemplos. Feminicídio, maus tratos contra os animais, desigualdade social, preconceito, homofobia. Todos esses temas, de certa forma, envolvem o corpo coletivo, que é a sociedade, que é o corpo social, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre a informação que levou muitos alunos a ficarem um pouco desesperados e alguns ficarem um pouco aflitos. Mas vamos lá, vou explicar um pouco para vocês. Sobre a quantidade de linhas. Esse formato de linhas, a NUCEP normalmente não cobra. A última vez que ela fez esse tipo de restrição foi na prova de oficial, quando saiu o edital para a PM do Piauí, para o cargo para soldado e cargo para oficial, ela fez esse tipo de restrição em relação à quantidade de linhas. Então, a prova de vocês vai ser no mesmo formato. O mínimo de linhas, não pode esquecer, aqui é o mínimo, tá? O mínimo serão 30 linhas e o máximo de linhas serão 40. Logo, a quantidade ideal de linhas que você faça no seu texto é acima de 35 linhas, tá bom? Para que você garanta, de fato, uma boa nota. Então, mais de 35 linhas é o ideal para que você consiga uma nota satisfatória na sua prova de redação. Lembrando que a pontuação máxima é de 20 pontos, tá bom? São de 20 pontos. E a pontuação mínima, 12. 12 é a nota para você classificar. O que não implica em dizer que 12 é uma nota incrível, uma nota fantástica, uma nota maravilhosa, que vai garantir que você consiga passar em uma posição satisfatória a ponto de já entrar nas vagas e ficar numa posição muito boa, tá? Essa nota 12 que a NUCEP coloca é basicamente para você ter uma espécie de termômetro para saber o limite, a média que você precisa ter, tá bom? Então, assim, professora, qual é a nota interessante que eu devo tirar para que, de fato, eu consiga ser aprovado?
De 20 pontos, o aluno que consegue tirar acima de 16 é uma nota incrível e satisfatória, interessante para que ele consiga, de fato, essa aprovação e conseguir alcançar as outras etapas do próprio concurso, tá bom? Então, vamos estabelecer aqui que nós vamos fazer na nossa prova lá no dia mais de 16 pontos. E já vou falar um pouco sobre isso, quando eu for explicar os critérios de avaliação que a NUCEP vai abordar na hora da correção do texto de vocês, tá bom? Muito bem. Aí, outra informação também, outra novidade que a NUCEP trouxe nesse edital do Bombeiros, que foi sobre a correção. Normalmente, a correção da NUCEP era feita apenas por um avaliador, e isso gerava uma série de pedidos de recurso após a liberação da nota, após a liberação do espelho da redação. Uma vez que muitos alunos achavam que a sua nota tinha sido incompatível, de fato, com a avaliação do corretor. Então, acredito que para evitar e para tentar diminuir um pouco, minimizar esses problemas que a NUCEP normalmente tem em relação às provas de segurança pública, ela estabeleceu que a partir de agora, desse edital do Bombeiros, a redação será corrigida por 2 corretores, o que é muito bom. Por quê? Porque a sua nota vai ser atribuída com base na média das 2 avaliações dos 2 corretores. Então, por exemplo, se um corretor te deu 12 pontos e o outro te deu 18 pontos, eles vão somar essas 2 notas, dividir por 2, e aí será a sua nota. Então, você consegue, na verdade, ter um tipo de avaliação mais coerente, uma vez que 2 pessoas vão avaliar o seu texto, né? Porque muitos alunos acabam achando ainda que o corretor pode, de alguma forma, colocar um pouco de subjetividade ou pessoalidade na hora de corrigir o seu texto, tá bom? Até coloquei aqui, ó, a nota final do candidato será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos 2 examinadores. Pronto. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre como estudar redação. Eu acredito que para esse edital, vocês devem estar em contato com outras disciplinas, certamente, até porque o prazo está muito apertado. E para essas outras disciplinas fica muito mais fácil você pesquisar provas, buscar provas de outros concursos ou da própria segurança pública, para que você possa treinar, para que você possa treinar questões, principalmente, e poder checar o gabarito. Essas disciplinas acabam te dando um pouco mais de autonomia para que você consiga, de fato, estudá-las. Só que em redação a gente tem algumas diferenciações que acabam dificultando essa preparação do aluno. Por exemplo, redação é uma disciplina que você precisa, em primeiro lugar, saber a tipologia que vai ser cobrada, que a gente falou que vai ser a dissertação argumentativa. Logo em seguida, vocês precisam saber como essa banca trata a prova discursiva, como a NUCEP fala de redação, como ela cobra a redação, quantos textos de apoio ela vai me disponibilizar, quantas linhas ela vai cobrar, ela vai pedir o título, como é que ela vai cobrar essa letra. Então, tudo isso a gente vai falar um pouco agora. Então, o primeiro passo, a gente vai começar vendo aqui sobre como estudar redação. Então, vamos lá. Primeira coisa, rever provas aplicadas em anos anteriores do concurso almejado. Nesse caso aqui, hoje, a gente vai falar um pouco sobre as provas de redação que foram elaboradas tanto para o concurso da PM, quanto para o concurso da Guarda Municipal, tá bom? Então, a gente vai comentar alguns temas que foram elaborados pela NUCEP para essas áreas de segurança pública aqui no Piauí, tudo bem? Logo em seguida, também que é importante, é ter um repertório amplo sobre os mais diversos temas. O que seria isso? Esse repertório, gente, que eu costumo falar muito essa expressão, é exatamente o fato de você conseguir fazer a intertextualidade dentro da redação, que é o fato de você trazer conhecimentos de outras áreas, como da geografia, de conhecimentos gerais, atualidades, história, obras literárias, dados estatísticos, e correlacionar dentro com o tema. Como assim, professora? Por exemplo, a gente vai fazer lá uma redação sobre feminicídio. Então, é interessante que você faça um comparativo apresentando dados do mapa da violência, em que a maioria deles revela que a cada 2 segundos no Brasil, uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil, né? Então, a gente pode falar um pouco sobre esses tipos de dados e colocar dentro do texto, tá bom? Então, esse repertório, ele pode vir de inúmeras formas. Ele pode vir em forma de alusão histórica, ele pode vir em forma de citação, ele pode vir em forma de dados estatísticos, ele pode vir em forma de comparações ou até de analogias a filmes, a séries ou a obras literárias. Todo e qualquer conhecimento, área do conhecimento que você ache
que você pode correlacionar com o tema, você pode linkar com a discussão da problemática que está sendo abordada, tá bom? Outra coisa, ler textos já aprovados, notas satisfatórias. Eu vou até colocar aqui para vocês um site para vocês darem uma olhada e pesquisarem depois, que lá tem algumas redações de alunos, não de concurso, tá? Porque é um público de Enem, mas como é a mesma tipologia, vocês podem dar uma olhada. Então, o nome do site é Imagine. Aí vocês podem dar uma olhada, lá tem vários temas de redação, tá bom? Para vocês, na verdade, terem contato com esses textos, que é interessante. Gente, sobre treinar regularmente. Aqui no INAB a gente vai ter acesso, vocês vão ter acesso individualmente a 2 correções, tá? Todas essas informações sobre o prazo de entrega, sobre a proposta de redação, sobre a folha para produção, a gente vai disponibilizar no grupo de vocês. Tanto eu quanto a Luciana vamos explicar como é que vai funcionar o envio, o prazo de entrega, como vai funcionar a correção. Mas de já, eu quero pedir a vocês, de uma forma muito carinhosa, que vocês respeitem os prazos da entrega dos textos, porque o edital de vocês está muito apertado, a prova já é daqui a alguns dias praticamente, e vocês precisam, quanto mais rápido vocês me entregam o texto, mais rápido eu corrijo e mais rápido eu devolvo, para que vocês consigam fazer a segunda produção, tá? O mais importante da próxima do texto é que vocês consigam entender através dela um diagnóstico de onde de fato vocês estão falhando, onde vocês podem melhorar, tá? Observar se você está mais fraco nessa parte de erros gramaticais ou nessa parte argumentativa. Se você, de fato, consegue expressar as ideias na redação. Então, por isso que é importante vocês respeitarem um prazo de entrega, tá bom? Muito bem. Dá atenção às observações destacadas nos textos, que é o que eu acabei de falar. Observar, por exemplo, lá na prova de vocês, a NUCEP vai corrigir o texto com base em 4 critérios, tá bom? 4 critérios. Critério 1, 2, o 3 e o 4. Esses 2 aqui, ó, esses 2, 1 e o 3, vão tratar aspectos gramaticais, tá bom? E esses 2 aqui vão tratar da parte de argumentação. Então, como vocês podem observar, a prova será bem democrática, né? Porque ela colocou 2 critérios que vai avaliar essa parte de gramática e 2 que vai avaliar a parte argumentativa. Então, assim, não adianta você falar assim, professora, eu quase não erro gramática na minha redação. Não, você não precisa ser aquele aluno que vai ser bom só em gramática. Você precisa também entregar um tipo de conteúdo adequado de acordo com o tema que está sendo abordado. Porque tá, assim, muitas vezes eu percebo que vocês falham um pouco quando vocês limitam as possibilidades de temas que podem ser cobrados na redação. Então, por exemplo, tem aluno que fala assim, professora, como a gente vai fazer o concurso para bombeiros, pode ser que caia alguma coisa relacionada a desmatamento, a incêndios, pode ser que caia alguma coisa sobre essa questão de fiscalização. Pode ser? Pode. É super previsível ser cobrado isso. Só, gente, que esse tipo de tema também estaria muito dentro de uma área de zona de conforto. E a banca não quer, de nenhuma forma, facilitar a vida de vocês, tá? Então, é válido, sim, que ela possa cobrar um tema fora desse viés mesmo do cargo que está sendo concorrido e cobrar um tema social, tá bom? Por isso que a gente vai discutir temas tanto relacionados à área de vocês, quanto temas de fora que falem sobre esse viés um pouco mais social, tá bom? Então, é exatamente isso, não subestimar nenhum tipo de temática, né? Porque o tal do aluno que não vai fazer concurso para a polícia, né? Para a área militar, para a área de segurança pública, na verdade, ele acha que só vai ser cobrado temas sobre segurança pública, e não é, tá bom? Pode cair um tema sobre meio ambiente, pode cair um tema que envolva tecnologia, pode cair um tema sobre cultura, pode cair um tema sobre educação, tá? Então, a gente não pode, na verdade, subestimar ou dizer assim, não, eu acho que vai ser cobrado exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente acaba subestimando um tipo de temática ou eliminando alguma possibilidade, a gente se fecha para saber e para se aprofundar sobre determinado assunto. E lá, se for cobrado, você pode ficar numa situação muito complicada, tá bom? Então, a gente não vai subestimar nenhum tipo de temática e a gente vai falar sobre os mais
diferenciar dos temas. E apostas que eu acho que podem vir a ser cobradas na prova da NUCEP, tá bom? Muito bem. Aí vamos ver agora, qual a sua maior dificuldade na hora de escrever um texto? Aqui são algumas dificuldades que eu coloquei baseado no que chega até mim, tá? No que chega no meu Instagram, no que chega no meu WhatsApp, no que chega nos corredores. Alunos falam assim, professora, a minha dificuldade é exatamente essa, professora, o meu problema é exatamente esse. Então, eu vou destacar aqui os principais, que são os que mais chegam para mim, tá? Primeiro, expressar as ideias no texto. Eu acho que essa daqui vem em primeiro lugar, por quê? Porque tem muitos alunos hoje que falam assim, professora, eu até domino o conteúdo, sei falar, sei explanar, tenho bastante coisa para colocar, mas na hora de expressar isso dentro do texto, eu fico muito perdido. As ideias ficam muito soltas, às vezes eu me estendo demais, ou às vezes eu falo muito rápido e dá poucas linhas, e aí isso acaba comprometendo o meu texto. Então, essa questão da expressividade das ideias, a dica que eu posso dar para vocês é: tentem ser diretos, sempre diretos, e que vocês possam também explicar o que vocês querem dizer a ponto de que não apenas você entenda, mas qualquer outra pessoa consiga compreender a sua fala, tá? Então é sempre bom você pedir a opinião de alguém, você vai ter a minha opinião na hora que eu for corrigir o texto. Então é importante que vocês tentem ser o mais claros possíveis, tá? Objetivos, diretos, e não se estender demais para falar algo muito pequeno, que às vezes o aluno acaba gerando uma expectativa no leitor ou no corretor que está ali querendo falar, que quer, na verdade, que você consiga ganhar tempo e ganhar espaço para poder falar e abordar uma segunda ideia, um segundo argumento, tá bom? Então, tentem expressar as ideias de uma forma muito clara. Como é que eu posso fazer isso? Não escolher palavras tão difíceis, palavras rebuscadas. Ainda existe aquele mito de que o aluno que escreve palavras diferentes, palavras mais difíceis, vai conseguir uma pontuação maior. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Do que adianta você usar um vocabulário extremamente rico, sofisticado, e você erra a ortografia da palavra, acha que o significado da palavra é um e é outro, e isso acaba comprometendo todo o seu texto. Então, sugiro que você faça o simples com segurança do que tentar fazer o complexo e dar tudo errado, tá bom? Que é melhor. Evite desvios gramaticais. Esses desvios gramaticais que eu coloquei aqui, os principais, são associados à questão da crase, que eu acho que vocês já devem ter visto em português. A questão da pontuação, tá bom? Tomem cuidado também. Eu coloquei crase, mas é acentuação de forma geral. Pontuação, a questão da translineação. O que é a translineação? É exatamente quando você faz a separação silábica, quando você chega próximo à margem, tá bom? Então, evitem ter esse tipo de erro na prova de vocês também, certo? Tomem cuidado também, gente, com a questão de não interpretar corretamente a proposta. Tem muito aluno que tem medo de fuga ao tema e tem aluno que tem medo de tangenciar o tema. Então, tomem muito cuidado com isso também. Como assim, professora, não interpretar corretamente a proposta? Às vezes o aluno tem uma certa preguiça, uma certa velocidade e ele acaba não lendo a coletânea de textos de apoio. A NUCEP, vou já mostrar para vocês um modelo de prova. Ela costuma dar, normalmente, entre 3 e 4 textos de apoio, que é para você que tem caráter unicamente motivador, para você ler e entender mais ou menos o direcionamento do tema, tá bom? Aí, a partir dali, você vai ver a frase tema, que é o que, de fato, ela está pedindo para que você aborde na sua redação. E você tem que ter muito cuidado de não excluir alguma dessas palavras, algum elemento que, de fato, vai ser primordial dentro dessa frase tema. Mas eu vou já explicar para vocês isso também. Já tem alunos que têm bloqueio para iniciar a introdução. Tem alunos que dizem assim, professora, depois que eu faço a introdução, pronto, me solte que eu consigo fazer o resto. Graças a Deus, né? Então, assim, a introdução, gente, é o parágrafo mais fácil. Vocês vão ver, eu vou provar isso para vocês. Porque é um parágrafo que ele praticamente já vai vir pronto, tá? Vou entregar para vocês algumas dicas, algumas expressões que dá para você usar em várias situações, em todos os temas, tá bom? E isso vai fazer com que vocês ganhem tempo para que vocês possam elaborar os parágrafos de desenvolvimento que vão ser um pouco maiores, uma vez que a banca colocou o mínimo de 30 linhas, tá bom? Inserir dados de pesquisa ou citações, eu acho que isso aqui é o inferno astral na maioria dos alunos. Os alunos têm muito medo e receio de ser cobrado um tema em que o professor lá na hora eu não sabia, eu não lembrei de nenhuma citação, de nenhum filme, de nenhuma obra literária.
eu não soube linkar com nenhum repertório, e aí eu coloquei basicamente só a Constituição. Esse tipo de problema, eu também vou resolver com vocês, disponibilizando um material de apoio para vocês darem uma lida, que são informações, na verdade, coringas, e serve para vocês usarem em momentos de emergência, caso vocês passem esse apuro lá na hora da prova, tá bom? Ser objetivo e conciso, o que seria isso? É o fato de você não se estender demais e não dizer absolutamente nada. Porque, assim, o aluno que entrega uma redação de 40 linhas não significa dizer que ele entregou um texto com excelência e que, de fato, ele abordou o tema profundamente. Assim que também como a gente não pode desistir ou, na verdade, subestimar o aluno que fez 35 linhas. Às vezes o aluno que fez 35 linhas, ele entregou muito mais do que o aluno que fez 40, tá? Então, não é sobre a quantidade de linhas, não é sobre o tamanho do texto. É sobre o fato de você ter se empenhado, escolher os argumentos adequados, aprofundar muito sobre a temática, tá? E falar não apenas de forma superficial, porque, em geral, a maioria dos candidatos já vai fazer isso, tá bom? Muito bem. Aí vamos agora aqui para a dúvida de redação, né? Que são as perguntas que mais chegam para a gente. A nossa dissertação vai ser argumentativa, porque existem dois tipos, a expositiva e a argumentativa. Mas a nossa vai ser o quê? A argumentativa, tá? O título na prova de vocês, ele não é obrigatório, tá bom? Ele não é obrigatório. Logo, não precisa colocar, tá bom? O título não é obrigatório, certo? Mas a NUCEP, ela, às vezes, faz o quê? Lá já aconteceu isso em algumas provas. Lá no dia da prova, ela coloca assim, a partir da leitura dos textos motivadores, elabore um texto dissertativo e argumentativo sobre o tema tal. E crie um título. Se no enunciado da prova ela exigir que você crie um título, você cria o título. Lembrando que, galera, ó, título é diferente de tema, tá bom? Por exemplo, digamos que o meu tema é feminicídio. O meu tema é feminicídio. Isso é o meu... Eita, meu sinal ficou feio. Pronto. Então, o meu tema é o que a banca vai me dar, tá bom? Agora, o seu título é você que vai ter que elaborar. É particular e individual, tá bom? E o título ele deve ser curto, centralizado e ter no máximo 3 ou 4 palavras, tá bom? Não pode ser muito extenso. Muito bem. A outra pergunta, professor, o título, se for para botar título, se a banca pedir lá na hora no CEP, eu preciso saltar a linha? Não. Você coloca o título na primeira linha e já começa a escrever o texto na segunda linha, tá? Normalmente, quando ela pede título, ela deixa um tracinho fora da folha. Tem a folha aqui, tá? Tem a folha aqui, ó, bonitinha. E ela coloca um traço fora. Aí você bota o título aqui, ó, tá bom? Caso ela não dê isso aqui, você coloca o título aqui na primeira linha e já começa a escrever o texto logo em seguida. Tudo bem? Muito bem. Letra de forma ou letra cursiva, que é o que muita gente pergunta. Gente, as duas letras são permitidas, tá bom? Tanto a cursiva quanto a de forma. Mas você precisa fazer a diferenciação quando for iniciar parágrafo, quando for fazer a de forma. Quem for iniciar parágrafo, colocar sempre um pouquinho maior, maiúsculo, né? Nomes próprios e em outros casos. Mas o que a banca vai pedir aqui para vocês é a questão da legibilidade, tá bom? Ela vai exigir de vocês a legibilidade. Não vai exigir o formato da letra, nem de forma, nem cursiva, tá bom? A questão do mínimo de linhas, né? Que eu falei para vocês, o mínimo é 30, mas não vamos fazer 30, porque 30 é muito pouco. Vamos fazer um pouco mais. Vamos fazer 35 linhas, tá bom? 35 linhas é o ideal, é o adequado, é o suficiente. Tá bom? Suficiente não. É, assim, o mínimo do mínimo estipulado pela banca, tá bom? Vamos fazer 35, mas assim, o ideal é que vocês façam a 40 linhas, que é melhor mesmo. Entre 35 e 40, show de bola, tá? Eu sugiro que vocês façam um rascunho mais ou menos de 37 linhas. E aí, quando for passar limpo, certamente essas 37 linhas vão se transformar em 40 linhas, tá bom? Muito bem. Aí vem aqui o medo de todo aluno que vai fazer uma prova que tem a redação. Professora, eu tenho medo de fugir ao tema, professora. O que eu faço medo de fugir ao tema? Leia.
Leia o enunciado da prova. Leia uma vez, leia duas vezes. E, principalmente, use todas as palavras que compõem a frase tema. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que caia esse tema aqui lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Cai assim o tema. A persistência da violência contra a mulher no século XXI. Pronto. Se você colocar só violência contra a mulher, tá errado. Você tem que falar que é o que? A persistência. Então, as palavras-chave: persistência, violência, mulher e século XXI. Então, sempre se reportar a todas as palavras que compõem a frase tema, para que você não corra o risco de ser, de você tangenciar ou que você possa gerar uma informação deturpada ou incompleta para o corretor na hora de apresentar o tema logo nas primeiras linhas, que é o parágrafo de introdução, tá bom? E o tangenciamento é quando você fala do tema em partes. É quando você não fala ele de forma geral, tá bom? Então, tem que ter cuidado com isso também. A estrutura do nosso texto, a gente vai ver daqui a pouco, mas de já vou adiantar. A estrutura são o quê? 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pronto. Essas são as nossas partes do texto. Não significa dizer que é um parágrafo para cada, tá? Essa parte de parágrafos, quantidade de linhas, eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas a nossa estrutura é basicamente essa, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução será um parágrafo. O desenvolvimento, já que a gente vai trabalhar com esse formato de 30 linhas, no mínimo, e 40, a gente vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. Logo, o nosso texto vai ter 5 parágrafos, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai continuar com a nossa próxima aula e eu vou explicar um pouco sobre a estrutura para vocês. Até já!